A paz do Senhor, amados irmãos, e vamos à nossa leitura da Bíblia, o nosso aprendizado, na verdade, o nosso estudo da Palavra de Deus. Ele será dividido em 3 tópicos e a nossa leitura bíblica fica hoje, nossa leitura bíblica fica em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 1 ao versículo de número 4, que diz o seguinte: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. E dentro desse texto que nós acabamos de ler, vamos aprender sobre ele, sobre relacionamentos que edificam. Quando o nosso cuidado manifesta o amor do Pai. Por que deveria Paulo demonstrar tanta afeição por um grupo de irmãos com quem conviveu tão pouco tempo? Como lemos, Paulo ele permaneceu com aquele grupo de irmãos apenas 3 sábados. Aquela não era uma igreja rica e Paulo recebeu apoio financeiro de outra igreja para evangelizar Tessalônica. Os filipenses que o sustentou. A multidão dos que creram também não foi capaz de garantir a segurança física de Paulo e sua equipe. Diante dessas condições contrárias, o que poderia justificar tal atitude do apóstolo? Uma resposta adequada, ainda que muito abrangente, é o amor de Deus pelos Tessalonicenses. Ou seja, a postura de Paulo materializa o zelo do Senhor por aquela jovem igreja que, mesmo sem muito destaque diante dos homens, era importantíssima para o Pai. Quando vivenciamos a amizade no nível adequado de maturidade cristã, tornamos-nos a manifestação encarnada do amor do Senhor para com os outros. Quando nem a distância enfraquece um relacionamento. Paulo afirma que desejou ir ter novamente com os Tessalonicenses, mas uma série de circunstâncias até aquele momento impedira o reencontro. Nós vamos ver em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 17 e número 18. Olha o que Paulo diz. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procurarmos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisermos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Tamanha era a afeição que Paulo tinha por aquela igreja. Quando Paulo ele recebe a carta de Timóteo, ele deseja ir ter com os Tessalonicenses. Entretanto, não era a distância ou a ausência física que faria aquela relação deteriorar-se. Numa época de enormes dificuldades para a comunicação, a distância, o apóstolo testificou que o seu coração estava com os Tessalonicenses e com eles era um dos motivos da sua alegria diante do Senhor. Por exemplo, pelo exemplo de Paulo e dos Tessalonicenses, percebemos que a qualidade de nossos relacionamentos está associada diretamente ao valor que damos a cada pessoa, pelo que ela é, e não necessariamente pela quantidade de tempo que passamos ao seu lado. Em um tempo de comunicação instantânea à distância, como nós estamos vivendo nesse período de afastamento, onde não se pode abraçar, onde não se pode estar perto, acolher, Hoje, verdadeiramente, nós estamos vivendo esse relacionamento com as pessoas, com os nossos entes queridos, com os nossos irmãos em Cristo, mais à distância.
Vamos ficar atentos para não tratarmos com mais carinho nossos telefones do que os nossos amigos. Quando uma correspondência amorosa torna-se a palavra de Deus. As notícias que Timóteo trouxe sobre os Tessalonicenses animaram Paulo para que este escrevesse cartas àquela comunidade. É claro que Paulo não imaginou, ao escrever estas correspondências, agora vou escrever um texto que tornará sagrado para todos aqueles que servem a Cristo. Porém, não há dúvida sobre a canonicidade destes textos. Eles são a inerrante e infalível palavra de Deus, historicamente reconhecidas pela Igreja. Contudo, é a simplicidade do contexto de sua composição que nos salta aos olhos as cartas de um amigo, de um discipulador para seus amados irmãos que estão a quilômetro de distância. Constitui-se em inspirada instrução não apenas para aquela comunidade, mas para toda a cristandade, que nossos relacionamentos sejam assim, tão genuínos, que nossas mensagens, postagens, compartilhamento sirvam sempre para a edificação de quem nós amamos. Amém. Deus abençoe e um forte abraço.